Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Bem, meio-dia, mais 3 minutos. Boa tarde para vocês. Estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é segunda-feira, dia 24 do mês de julho. E como nós já havíamos anunciado agora, as quartas, segundas-feiras de cada mês, sempre estaremos com um profissional da área da alimentação. Hoje nós vamos conversar daqui a pouquinho com a nutricionista Vanessa Maestrello, muitos assuntos, inclusive ela é a responsável pela merenda, não é que ela faz a merenda, viu gente, ela é do cardápio, depois ela vai explicar direitinho o papel dela junto à Secretaria Municipal de Educação. Mas antes de eu cumprimentar a nossa convidada e que será a nossa entrevistada de hoje, o rei, que sempre o faz brilhantemente, trazendo para a gente as comemorações do dia de hoje. Reinaldo Rocha, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde aos nossos ouvintes desta segundona, né? O frio foi embora, a gripe ainda persiste um pouco por aqui, tá certo? Hoje nós não temos nenhuma comemoração assim tão relevante, tá certo? Como não? Não. O São Paulo não joga com o Grêmio hoje? Ah, é verdade. Você não tem nada a comemorar? Temos. À noite nós seremos São Paulinos desde quando eu estava no útero materno lá. Eu sou São Paulino hoje desde criancinha. Deste ano, Paulinho, já se foram 205 dias. Restam 160 para término de 2017, né? Tá passando rápido. A fase da Lua é nova, tá ok? E tá tudo tranquilo. Fora o jogo do São Paulo hoje à noite, tá tudo sob controle. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com a nutricionista. O Paulinho vai pegar bastante dicas com ela, tá certo? Porque nós estamos forçando o Paulinho aqui a diminuir o peso. Nós queremos o Paulinho conosco durante muitos e muitos anos, né? É isso aí. O senhor está fazendo menção à minha obesidade mórbida? Sim, exatamente. Muito bem. Nós queremos você conosco, não queremos você partindo. Deixa eu cumprimentar a Vanessa, que prontamente atendeu o nosso convite e está aqui para trazer algumas informações, principalmente na área infantil, em virtude do grande crescimento da obesidade infantil. Inclusive o Ministério da Saúde tem feito várias ações, pelo menos vinham fazendo desde aí de 2010, 2011, algumas ações. Eu não sei se isso ainda persiste, porque eu tenho acompanhado, até entrei no site da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, e todas as reportagens pertinentes à obesidade é de 2010, 2011 e até 2013. De lá para cá não tem sido muito frequente. Será que a preocupação com a obesidade diminuiu ou eles estão entrando numa outra área? Vanessa, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Comunidade FM. Eu sou Vanessa, né? Sou nutricionista do Departamento de Educação, ou melhor, da Secretaria de Educação. Agora a Secretaria, né? Do município de Porto Ferreira, né? A gente trabalha já com a alimentação desde da criança na creche, né? A partir dos 4 meses de idade, até a educação de jovens e adultos, né? Em relação à obesidade, né, hoje está assim gritante os casos de obesidade, principalmente hoje na faixa etária já das crianças, né? A gente já vê uma quantidade maior de crianças obesas, né? E associada à obesidade, o que preocupa muito também é a desnutrição. Além dos casos, né, de sobrepeso e obesidade, e aí que é preocupante, a desnutrição muitas vezes está associada à obesidade. É possível uma pessoa obesa estar desnutrida? Porque não é comum. A gente olha, aquela pessoa está gordinha, não, né? É possível. Obesidade não significa que a criança tenha uma alimentação saudável, né? Em termos de quantidades, vamos dizer assim, de nutrientes, principalmente os micronutrientes que a gente fala, que são as vitaminas e os minerais. A obesidade é causada pelo excesso de calorias, né? O consumo maior daquilo que deveria ser consumido. Só que muitas vezes esses alimentos que são consumidos têm muitas calorias, principalmente muita gordura, muitos açúcares, e são pobres em vitaminas e minerais,
que pode trazer, junto com a obesidade, os casos de desnutrição, que é a deficiência, né, de vitaminas e minerais. Então, muitas vezes estão associados os dois. Só para a gente ter um dado estatístico, um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde aponta que de 1990 até o ano de 2014, o número de crianças obesas de 0 a 5 anos de idade aumentou em 10 milhões, chegando a 41 milhões de casos registrados, o equivalente a 6% da população mundial nessa faixa etária. Nos países em desenvolvimento, no caso o Brasil, o número de meninos e meninas acima do peso dobrou de 7 milhões e meio para 15 milhões e meio. Vanessa, o que você, como profissional da área da saúde alimentar, vislumbra nesse sentido? O porquê esse aumento? O que gerou esse número excessivo de crianças obesas? É realmente a alimentação, a gente sabe. Mas o que gerou? Por que a criança agora come tanta porcariada? Hoje, a maioria das famílias tem os pais, pai e mãe, trabalhando fora, né? Então, assim, muitas vezes o contato com a criança é num espaço curto de tempo. Então, muitas vezes, os pais acabam dando alimentos para a criança para satisfação mesmo, né? Por exemplo, daquele alimento que a criança gosta mais de consumir, que normalmente tem preferência pelos doces. Então, assim, como satisfação, para agradar a criança, acaba dando aquele alimento que a criança gosta mais de consumir, em vez de pensar mais naquele alimento que faria bem, né, para a criança. Outro dado também, né, outro fator importante... No caso aí, os alimentos pré-cozidos ou pré-prontos também entraria para facilitar? Porque, como você disse, o pai e a mãe trabalham, então precisa de uma refeição que seja feita rápida. E dependendo da idade dos filhos, eles mesmos podem se preparar. Esse alimento que já vem aí pré-pronto, pré-cozido, também tem um lado ruim, né? Quanto mais industrializado for o alimento, né, pior, vamos dizer assim, ele é. Menos nutrientes ele vai ter. Quanto maior o processamento, menor a qualidade dele nutricional. Então, por exemplo, esses macarrões instantâneos, que é de fácil preparação rápida, e a criançada adora. Nossa, mãe do céu. É um alimento aí que não é legal, né? Só aquele pacotinho do tempero, a quantidade de sal que tem naquele pacotinho, já tem a quantidade que deveria consumir ao longo do dia inteirinho. Então, o excesso de sal, corantes, né? Então, assim, acaba tendo uma facilidade, mas que em relação à alimentação, a saúde da criança não é interessante. Uma dica para aqueles pais que ficam, assim, muito tempo fora de casa, que não tem muito tempo nem de estar preparando a refeição, seria, por exemplo, pegar no final de semana... cozinhar legumes, verduras, fazer um preparo assim, de alimentos mais saudáveis. Eu tenho uma programação já pronta. Ter uma programação e congelar, né? E descongelando durante a semana ali para o consumo. É uma alternativa, né? Seria melhor o preparo na hora do consumo mesmo, mas para aqueles que não têm tempo para estar fazendo isso, seria uma alternativa melhor. Sem sombra de dúvida. O mais popular de todos nós, do nosso alimento aqui no Brasil, o famoso arroz com feijão. O que você me diz desses dois? São vilões, não são vilões? Depende da quantidade? O arroz e feijão, assim, é um prato quase perfeito, vamos dizer assim. É de grande importância para a alimentação, né? Tem alguns alimentos que a gente fala que são essenciais para o nosso corpo. Em relação às proteínas, vamos falar um pouquinho de proteínas. As proteínas são, assim, moléculas que são produzidas através de aminoácidos. Vários aminoácidos formam proteínas. E as proteínas têm uma função muito importante no nosso organismo, principalmente para a construção de tecidos, né? Tecidos que você diz aí seria a nossa pele, nossos músculos, órgãos, tudo, né? Tudo, além de outras funções, né? Para a produção de uma molécula de proteína, ela é muito grande, ela é extremamente grande, né? Então, são vários aminoácidos juntos que formam uma proteína. Então, assim, esses aminoácidos, a maioria, o corpo consegue eles através da nossa alimentação. Os alimentos trazem vários nutrientes para a gente, inclusive esses aminoácidos. Só que tem 9 aminoácidos especiais que a gente fala aí, que o nosso corpo não consegue produzir.
Só que a gente depende deles, né, para a produção dessas proteínas. Então, muitos aminoácidos a gente consegue através do alimento e muitos o nosso corpo produz. Mas tem 9 em especial, como eu disse, que o nosso corpo não produz e a gente é obrigado a conseguir eles através da alimentação, dos alimentos. E a combinação arroz com feijão é o prato, sim, perfeito que traz esses 9 aminoácidos que a gente precisa. A gente chama de aminoácidos essenciais. Então, assim, o arroz não tem os 9 e o feijão não tem os 9. Mas os dois juntos trazem esses 9 que a gente precisa. Então, assim, é de uma importância muito grande o arroz com feijão na nossa alimentação. Sem dúvida. E a gente percebe também a aversão, né, que as crianças têm em relação a legumes e verduras. Fruta nem tanto, né? Fruta é muito mais... As crianças encaram de maneira diferente. Agora, legumes e verduras, dependendo da criança, é a morte fazer as crianças comer legume. É uma questão de costume desde pequenininho, ou é próprio da pessoa mesmo que não gosta? Como é que é isso? É principalmente o hábito alimentar, né? A alimentação da criança, a gente fala de alimentação complementar, né? Após os 6 meses do leite materno, a partir dos 6 meses a gente começa a introduzir outros alimentos. Nessa fase é importante oferecer grande variedade desses legumes para a criança, hortaliças, para ela começar a se adaptar ao sabor, à textura. Tem muita diferença de textura entre as hortaliças, né? Sem dúvida. E sempre variar. Se a gente ficar muito, por exemplo, na batatinha amassada, na mandioquinha amassada, a criança só vai aprender a comer aquilo. Ela só vai aprender a conhecer, ela só vai conhecer o sabor daquele alimento. Então, quando for introduzir outros alimentos, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. E uma coisa muito importante é os pais não desistirem de estar oferecendo mesmo. Por mais que seja difícil no começo, sempre oferecer, sempre insistir. Porque assim, vai estar colocando um alimento diferente para a criança, né? Ela está conhecendo naquele primeiro momento, dificilmente ela vai gostar de primeira, assim. Então, é importante insistir e oferecer e variar sempre os tipos de alimento. A gente tem que pensar em poder dizer que a criança gosta ou não do alimento depois de ter tentado oferecer pelo menos de 10 a 15 vezes. Só depois a gente pode tirar uma conclusão para falar se a criança gosta ou não do alimento. Então, assim, esse consumo desde pequeno é importante, né, para continuar. Acostumar e aprender, né? E aprender a comer. Porque como o ser humano está aprendendo tudo, tem que aprender a gostar dos alimentos também. Sim. O Eduardo teve problema com legumes e verduras para comer quando criança, Paulinho? O Eduardo ele me surpreende, né? Porque partiu mais dele do que de mim, né, da mãe dele, porque ele fez uma opção diferenciada. Ele, desde garoto, ele nunca gostou de tomar refrigerante, que é bebida com gás. Ele sempre comeu alimento com fibras, legumes, frutas, verduras, coisas que não é comum, né, para uma criança. E depois que ele entrou na faculdade, por isso que eu acho que é muito importante esse papel da nutrição nas escolas, embora foi uma opção já na fase de faculdade, essa reeducação alimentar, né? Hoje ele me surpreende, inclusive, até uma questão que aí seria uma outra data, um outro debate, onde a gente entraria as pessoas que comem de tudo, né, o que a gente chama de vegetariano e o que a gente chama de vegano, né, que é conhecido, que está tendo assim, um debate muito grande. Inclusive ele também faz vídeo, ele gosta, né, ele é youtuber, e tem uma discussão muito acirrada em relação a isso, principalmente ao vegano e as pessoas que, no caso, eu não sei nem como é a nomenclatura para isso, Vanessa, porque tem o vegetariano, né? Tem o vegano que não come nada de origem animal e tem as pessoas que comem de tudo. Tem um nome específico ou não? O vegetariano. Vegetariano, né? Vegano e nós somos o quê? Não tem um nome específico, né? Vamos ficar como normal. Normal não, porque você está chamando os outros de anormais e não são, né? São opções. São opções. E mesmo entre os vegetarianos, né? A gente fala, tem algumas também diferenças. Tem o ovo-lacto vegetariano, é aquele que não consome carne de tipo nenhum, mas consome o ovo, que é de origem animal, e o leite também. Sim, que é o caso do meu filho. É a única coisa que ele consome de origem animal. Então, aquele que não consome carne e consome, por exemplo, leite e derivados, é o lacto vegetariano.
e aquele que consome só o ovo e não consome o leite é o ovo vegetariano. Nossa. Então, assim, depende do tipo do alimento que ele consome, né? Meio complicado. E o vegano não consome absolutamente nada de origem animal, não só em relação à alimentação, a produtos, acessórios também, nada que tenha qualquer envolvimento com o animal, nem testes em animais, nada disso. É bem restrito. Esse, como eu disse, é um assunto para uma outra pauta, inclusive, de repente, até trazer algumas pessoas que são adeptos, né, a essa opção, porque aí entraria naquela questão nutricional, porque estou falando em casa, né, como você perguntou do meu filho, a mãe dele muito preocupada, mas ele não come carne, vai faltar proteína, quer dizer, na questão nutricional, essas pessoas que optam, né, por ser vegano, vegetariano, tem alguns elementos nutricional que supre a falta de proteína ou não? Tem. Falando na área, na esfera mesmo alimentar. É importante a orientação, né? Seria de um profissional. Por exemplo, de uma nutricionista, né? Um profissional habilitado para estar orientando essa suplementação, se necessário. Por exemplo, no caso dos veganos, a suplementação é necessária. E no caso dos vegetarianos ovo-lácteos, as substituições, né, adequadas, principalmente em relação à proteína, né, que é o principal nutriente aí que a alimentação pode ficar deficiente em caso de vegetarianos, né? E alguns minerais, como o ferro e a vitamina B12, que são, assim, os mais preocupantes. Bom, veja que é um assunto que abriria um debate em uma outra data, e hoje a nossa preocupação principal, né, que inclusive a abertura desse quadro, e agora vocês vão nos acompanhar a toda quarta, segunda-feira de cada mês, sempre um profissional dessa área, porque, como nós dissemos, né, um projeto que está sendo ainda amadurecido, e é importante, e nós estamos percebendo o clamor, inclusive, da população. Eu estou falando, como eu disse, dei o exemplo do meu filho como youtuber, a quantidade de pessoas que se preocupam com essa questão, principalmente por esse crescimento, como nós falamos aí, da obesidade, né, principalmente infantil, que eu até comentei com o Reinaldo, né, Rei, antes de começar, que a gente atua também na Pastoral da Criança, o Reinaldo, inclusive com programas semanais, sempre traz algum quadro, e a gente conversa com alguns profissionais, né, voluntários da Pastoral da Criança, falando, nós tínhamos uma preocupação, inclusive tinha aquela multimistura, tinha uma certa preocupação em relação à nutrição, e hoje, embora você disse que existem os obesos que estão desnutridos, mas há uma preocupação diferenciada, porque antes era só desnutrição mesmo, né? Eles iam a criança raquítica, magrinha, que não comia direito, então fazia a multimistura, e hoje não, hoje tem a questão preocupante da obesidade. E lembra que a primeira pergunta que eu fiz para você, o que você atribui? Até eu dei um exemplo, antes de começar o programa, a gente estava em off, de uma empresa, obviamente a gente não vai falar o nome, mas que massifica a propaganda na televisão, daquela, olha, e coloca isso, e o hambúrguer, o queijo, fritas, e faz aquela propaganda. É inevitável para uma criança não querer experimentar aquilo lá. Isso, nós que somos adultos, às vezes falamos... Numa hora dessa, estou querendo experimentar, que eu estou com fome já, poxa. Você acha que a mídia foi um fator que acabou agravando essa obesidade, esse número elevadíssimo, que dobrou? Sim, bastante. Mais da metade da população hoje está obesa. A mídia tem, assim, uma colaboração muito grande em relação a isso, né? Tem uma responsabilidade muito grande em relação a esse aumento de obesidade, principalmente nas crianças. São propagandas, assim, muito apelativas, né? Usam muito, por exemplo, personagens de desenhos que as crianças gostam. Sempre muito apelativo. E os alimentos, em sua maioria, vamos dizer assim, 90%, são alimentos que não são saudáveis. Se pelo menos tivesse aquele alimento que fosse um pouquinho melhor, mas a maioria é consumo exagerado. Quantidade exagerada de açúcar, sódio e gordura, né? Muita gordura trans também em alguns alimentos. Então, assim, a mídia tem um papel muito grande, né, em relação a esse aumento de obesidade, sim. Outro fator importante também, por esse apelo da mídia também, né, a família também vê aquilo como uma coisa boa para a criança, como a gente já tinha falado, né, que acaba comprando aqueles tipos de alimento para uma possível compensação, né. Então, a gente tem que pensar no outro lado também, né. Hoje ele está feliz porque ele está comendo um alimento diferente que eu posso dar para ele. Mas vamos pensar isso a longo prazo.
Porque quando eu fui criança, né, na minha época, eu nunca tive a oportunidade de degustar um negócio. Então hoje eu vou dar para meu filho aquilo que eu não tive. Tanto é que a gente vê que as pessoas hoje, da nossa geração para cima, são muito mais saudáveis, né, falando na questão alimentar, porque era da roça, a comida não tinha o orgânico. A gente até brinca, né, Reinaldo? Verdade. Hoje, por exemplo, você que come um frango, quer dizer, o frango demorava meses para estar no tamanho, para você poder... Hoje não, em questão de dias, 30 dias, você já... Quer dizer, deve ter muito produto na ração e isso vai para o organismo ou não? Vai. Hormônios, né? Vai para o organismo. Você vê que a população de hoje, as crianças de hoje, né? São muito maiores em termos de altura também do que algumas gerações passadas, né? Isso também é outro fator aí que é visível, né? Além da obesidade, a altura também está mudando. Você vê algumas famílias que têm, por exemplo, filhos, por exemplo, mais velhos, vamos pensar já na faixa de uns 40 anos, de repente teve um filho um pouquinho, depois de um bom tempo, né, diferença de idade entre os irmãos, você vê que a diferença de altura dessa última criança já é muito maior comparada com a família. Então, também tem essa problemática aí do que está inserido nesses alimentos, principalmente nas carnes. Né? Muito bem, meio-dia mais 24 minutos, nós estamos conversando com a nutricionista Vanessa Maestrello sobre a saúde alimentar e de uma forma muito mais específica. A gente quer falar na questão de escola, depois eu quero trazer um exemplo, mas isso depois do intervalo. Antes do intervalo, só para a gente concluir esse pensamento, Vanessa, há quanto tempo, né, hoje as escolas da rede municipal de ensino adotaram a presença de um profissional dessa área, no caso, porque eu me lembro quando criança, né, o Reinaldo também, quando nós estudamos, não tinha essa preocupação. Tinha a merenda, tinha lá o leite, tinha o sopão, né, tinha, inclusive, todas as escolas tinha a cantina com salgadinho, com tudo que é porcariada que a gente também... Sopão do meu tempo era bom, hein? Era bom, né? Vixe, mãe do céu. Mas não tinha um profissional, né, nutricional, né, nesse quesito. Tinha uma orientação, eu creio que sempre deve ter tido, né, uma orientação. De quanto tempo para cá essa prática tem sido mais clara nas escolas, Vanessa? Olha, o programa de alimentação escolar em nível nacional, ele começou na década de 50, né? Nessa época já era orientado, como você disse, né, a presença de um nutricionista para estar fazendo a alimentação da melhor maneira possível, né, planejando a alimentação escolar. Mas, se não me falha a memória, foi a partir de 2009, né, com uma legislação que foi aí obrigatório a presença do nutricionista nos municípios, né, para trabalhar com alimentação dentro escolar. Da secretaria ou dentro departamento. o nutricionista não é cada escola, quer dizer, dentro do departamento ou da secretaria, agora em Porto Ferreira, a secretaria tem que ter um profissional. Tem que ter um profissional responsável pela alimentação de todas as escolas, né? Aí vai desde a creche até o ensino de jovens e adultos, né, o EJA que a gente fala, tem que ser planejado e coordenado por nutricionista habilitado. Nas escolas particulares, existe também essa orientação, uma obrigatoriedade em virtude da legislação, ou aí depende de cada unidade escolar, no caso privada? A rede privada não tem a obrigatoriedade, né? O programa é um programa nacional para alunos da rede básica de ensino, da rede pública de ensino, né? Então, para esses alunos é obrigatório o oferecimento de merenda, né, da alimentação escolar, dentro dos padrões necessários, de acordo com faixa etária, a cultura alimentar também. Então, assim, é para alunos da rede de ensino pública, né? Para as particulares não tem obrigação. No caso, mesmo não tendo obrigação, mas se houver uma intenção da direção ou do proprietário da escola, eles podem buscar algum tipo de apoio na secretaria e é fornecido ou não? Apoio, a gente pode estar passando orientação, né? É importante, no caso de uma escola particular, ter um nutricionista também próprio, né, para responder pela alimentação. E tudo que é feito na alimentação escolar, né, a gente pode estar passando essa orientação também em relação aos padrões, né, à legislação vigente. Aqui na Rádio Comunidade FM 105,9, no dial do seu rádio, pela internet você pode nos acompanhar também, www.radiocomunidade105.com.br, e ali tem uma aba Ouça Aqui.
clique e você ouve a gente de onde você estiver. Inclusive quero mandar um forte abraço aos amigos de Leme. Nós estamos aí com uma audiência muito grande na cidade de Leme, sempre acompanhando, Pirassununga, Santa Rita, tanto pelo dial do rádio como pela internet também. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Vanessa, nós saímos por um intervalo, nós estávamos falando que hoje tem um profissional na Secretaria Municipal de Educação que é justamente para preparar um cardápio, que esse cardápio é assinado inclusive pela a nutricionista e tem que ser um cardápio semanal, tem que ter uma dosagem, tem uma legislação, né, que preocupa. Obviamente nós temos ouvido falar muito, né, inclusive o próprio prefeito que teve uma oportunidade, que houve aí um questionamento em relação ao custo disso tudo que é colocado, que se paga, que o professor não pode comer, a comida é jogada no lixo. Então houve já vários debates nesse sentido. E eu penso que há uma orientação, né, de se fazer um cardápio que esteja dentro dos padrões da legislação nutricional, mas com um custo bem reduzido em virtude dos valores investidos pelo município, que hoje, segundo o próprio prefeito, tem que fazer economia. Nesse quesito, existe algum tipo de orientação para você, como a responsável? Não, eu tenho que ter, mas faz o mínimo necessário. Isso, a gente faz um cardápio de acordo com a legislação, né? Em termos assim de balanceamento nutricional, de acordo com faixa etária, com período que a criança fica dentro da unidade escolar, né? E o custo também é muito importante. Então, assim, a gente tem que montar, né, pensar num cardápio variado, de acordo com os hábitos alimentares mesmo da nossa população, mas no menor custo possível. Né? Mas nada que prejudique o cardápio semanal. Não, de maneira nenhuma. Vai ser um cardápio em qualidade nutricional, assim, da maneira que tem que ser, né? Mas aí a gente tenta, por exemplo, as frutas, por exemplo, que a gente vai oferecer, os legumes, as hortaliças, vai ser sempre aquele de acordo com a safra. Que ele vai ter uma qualidade nutricional muito melhor, porque ele está no tempo dele, e o custo também bem mais reduzido. Né? Então, são vários os fatores que a gente vai pensar aí, planejar para montar um cardápio equilibrado, adequado, né? E num custo menor para a prefeitura. A nutricionista, além de entender de todos os valores calóricos de cada alimento, ela tem que ser um pouco agricultura também, para saber exatamente o período porque eu não sei de qual fruta é da época. No caso, você tem que saber qual fruta em cada época do ano dá. Isso, a gente vai de acordo com a sazonalidade mesmo, né? Um outro ponto importante do programa, né, de alimentação escolar é que hoje ele dá, assim, ele busca valorizar os agricultores do município, né? Sim. Então, por exemplo, da verba que vem federal para a alimentação escolar, o município ele é obrigado a gastar no mínimo 30% desse recurso com o agricultor local, para adquirir produtos diretamente do município, produzidos no município, né? Então a gente também tem essa aquisição, né, de legumes. Grande maioria dos legumes e hortaliças utilizadas hoje na alimentação escolar vem da produção local. Né? Então tem esse incentivo à agricultura local também. Né? Que inclusive penso que preocupado, vislumbrando essa possibilidade, tem uma cooperativa em Porto Ferreira, né, que inclusive vai ser parceira do nosso projeto, a Cooprofer, né, que tem hortas, e, enfim, tem várias atividades que eu penso deva ser uma das entidades que oferece a um custo até melhor, porque há uma cooperação na produção e já facilita até a aquisição por parte da prefeitura. Sim, facilita muito. A aquisição de gêneros, né, da agricultura familiar é dispensado o processo licitatório, não é por licitação. É por chamamento público, né, que a gente fala. E o agricultor local, ele vai ter prioridade em relação a outros agricultores de fora do município. Então, ele já tem prioridade. Se, por exemplo, eu coloco um projeto lá da quantidade de alimentos, de cada alimento que eu vou pedir, né, em relação a hortifrutis, do meu ano todo, por exemplo, se for fazer uma chamada pública anual. Eu já coloco a quantidade que eu vou buscar, né, que eu vou precisar para eu cumprir aquele cardápio do ano.
Se o agricultor, né, no caso aqui no Porto, que a gente tem a cooperativa, né, que são vários agricultores cooperados, se essa cooperativa, ela conseguir me fornecer todos esses itens, eles vão ter a prioridade, eles que vão estar assinando o contrato no final para o fornecimento desses gêneros para o município. Quando a gente fala em prioridade, Vanessa, obviamente que tem que ter o custo também. Sim. Quer dizer, eles têm que estar dentro do padrão de valores, porque não é não, já que eu tenho prioridade, eu vou pôr o preço que eu quero e vender pelo preço que eu quero. Ele funciona de uma maneira diferente, esse chamamento público. Tem que ser baseado no preço local. Então, por exemplo, antes da chamada pública, eu vou levantar os gêneros que eu vou pedir, eu já vou mais ou menos elaborar o cardápio para o ano todo, fazer um levantamento do quantitativo, e em cima desses gêneros, a própria Secretaria de Educação faz a cotação de preço. Né, no âmbito local, com os agricultores, a gente pega a referência também de agricultores, de cooperativas, associações de fora do município. Sim, para ter uma noção de valor. A gente faz a média de preço. O chamamento público nós vamos dar o preço. Entendi. Né? Então já sai com o preço já de cada produto. Aí depois os participantes, os agricultores, cooperados, eles vão apresentar o projeto deles, se eles vão entregar em cima daquele preço ou não. Né? Então, assim, o preço já vem fechado já naquele momento do chamamento. Não é o agricultor que dá o preço. Entendi. É o município. Já foi feita uma pré-consulta, cotação. Vocês, é lógico que não vai dar um preço menor do que vale também. Não, a gente tem que ter as 3 cotações, né, no mercado local mesmo, e a média desses preços vai ser o preço final. A gente não vai dar qualquer preço. É a média do preço levantado. Uma vez que você passa esse cardápio para as escolas, porque antigamente a merenda era centralizada, né? Isso. Agora cada escola tem a sua merendeira, coisa e tal, né? Uma vez que você passa esse cardápio para as escolas, como é que funciona a fiscalização para ver se realmente está dentro daquilo que foi planejado? Você vai até lá, acompanha as cozinheiras, merendeiras, como é que é isso? Isso faz parte da fiscalização, as visitas às unidades, né? Hoje a alimentação escolar no município ela é terceirizada, né? Então tem a empresa que fornece o serviço, né? A prestação do serviço dentro das unidades escolares. A própria empresa tem também que ter um quadro de nutricionistas para estar acompanhando, avaliando, né? E eu e a Lisa, que é outra nutricionista da Secretaria de Educação, também fazemos esse acompanhamento. A gente visita todas as unidades também, fazendo toda a fiscalização necessária em relação à alimentação. Qualidade, a higiene, né, tudo que diz respeito à segurança e à nutrição alimentar. As crianças são abordadas em relação a isso? Tá gostoso, tá bom assim? Vocês têm alguma objeção? As crianças também são abordadas? Então, o teste de aceitabilidade também é importante, né, para a gente ter esse retorno, né, se o alimento está sendo consumido ou não, né. Então, assim, a gente trabalha com uma margem de aceitabilidade de 85%. Se a aceitabilidade daquele alimento, né, for igual ou maior que 85%, ele está sendo bem aceito. E de acordo com a faixa etária, a gente faz testes de diferentes maneiras, né? Normalmente um teste ele é feito principalmente para avaliar quando a gente insere um alimento novo, uma preparação diferente no cardápio, para ver se vai ter aceitação ou não, né? Como também às vezes acontece de alguma escola, né, alguma unidade específica relatar problema, por exemplo, na aceitabilidade de algum tipo de alimento, por exemplo, um macarrão, por exemplo. Então a gente faz todo um projeto e vai fazer a aceitabilidade na escola para ver como é que tá. Se essa aceitação não estiver legal, a gente altera o cardápio. Para cada unidade. É possível acontecer isso? Se, por exemplo, uma determinada região, né, existe, como você falou, a aceitabilidade, mas é um total da cidade, ou se numa determinada unidade aquele índice não atingiu os 85%, é possível fazer uma alteração? É possível fazer só na unidade, é possível sim. Normalmente os cardápios são iguais, de acordo com a faixa etária, por exemplo, para as creches, né? Tem a faixa etária de 4 meses a 6 meses, né? Menor de 6, 4 e 5 meses, é um cardápio. De 6 a 11 meses é um outro cardápio diferenciado e de 1 a 4 anos um outro cardápio, né? Então, assim, todas as faixas etárias é o mesmo cardápio. Então, todas as creches têm o mesmo cardápio para cada faixa etária.
Mas se de repente numa localidade específica, por exemplo, tem, por exemplo, muitos migrantes, tem uma cultura alimentar diferenciada e a gente vê que não está tendo uma aceitação legal aquele tipo de preparação, a gente pode sim trabalhar só com aquela unidade em específico. Bom, trabalhando só com a unidade específica, eu tenho uma outra pergunta que é em relação a algumas crianças, que a gente sabe que por recomendação médica, às vezes ela é alérgica a algum tipo de alimentos. Isso é possível acontecer, a gente fala porque conhece muitas crianças, olha, essa aqui não a lactose, a outra não pode comer, porque existe algumas crianças, existem por questões, né, de prescrição, eu imagino, na Secretaria Municipal de Educação, que deve atender hoje quantas crianças, tem noção? Né? Em totalidade de crianças? 2.000, 3.000, quantas crianças? Bem mais. Acho que são umas 11 mil. 11 mil, quer dizer, são 11 mil crianças. Não, sim, acho que perto o que seja, né? É bem mais de 1.000. Mas que seja 6 mil crianças na rede municipal de ensino que diariamente tem um cardápio a ser seguido. Lógico que vai ter dentro dessa um percentual que é alérgico a algum tipo de alimentos. Né? E como é que é feito isso? Existe aí uma alimentação baseada em médico, o próprio acompanhamento nutricional daquela criança? Aí a merenda pode ser uma coisa específica só para aquela criança? Sim, nos casos de restrições alimentares, intolerâncias, o cardápio tem que ser diferenciado, né? Então, assim, a gente precisa primeiramente do laudo médico, né, ou de um nutricionista na mão. E, em cima disso, o cardápio vai ser adequado para aquela criança, né, de acordo com as restrições daquela criança. O cardápio ele não vai perder a qualidade nutricional. Ele vai continuar com a mesma qualidade nutricional, só que o tipo de alimento vai ser alterado, substituído para aquele alimento que a criança possa consumir. Hoje, por exemplo, um dos maiores casos, né, que a gente tem é de intolerância à lactose, né? Tá bem comum. Então, por exemplo, para aquelas crianças que têm essa intolerância, é servido um leite sem lactose ou um leite de soja, né, se for essa orientação médica, né, vinda do laudo. Então, o principal caso é esse. Mas a gente também tem casos de diabetes, de doença celíaca, né, de fenilcetonúria, né, de alguns casos, de algumas doenças assim, um pouquinho mais, vamos dizer, mais preocupantes, né, que a alimentação tem que ser bem regrada mesmo, né. Então, tem todo um cardápio diferenciado, uma alimentação diferenciada. Bom, é inegável que criança é curiosa, né, e de repente, aí eu queria como é que vocês lidam com isso. Estou lá na escola, na hora da merenda, tem um intervalo, todos comem, né, no mesmo momento. Aí o leite nem tanto, porque o mesmo leite de soja, a cor na caneca é igual. É bem parecido, então não dá para saber, o dele é de soja, o meu não tem como saber. Mas alguns alimentos, principalmente para essas crianças que têm uma restrição alimentar maior, pode ser que tenha um diferencial notório no visual. Como é que se lida com isso? Porque, eu quero o que ela tem, no prato dela tem isso, no meu não tem. Existe isso ou não? Existe. A gente trabalha com a criança, né? A criança tem que saber o porquê que a alimentação dela está diferenciada. E os amiguinhos também que estão vendo que só o prato dela está diferente, também tem que ser trabalhados. Então, assim, é trabalhado, as crianças, elas sabem o porquê que é diferente, aquela criança não pode consumir. Aí, no caso, por exemplo, de um alimento que aquela criança que tem a restrição está consumindo alguma coisa diferente, você vê que outra criança está com vontade, né? Normalmente, não é para ser muito diferente esse alimento. Por exemplo, para aquela criança que está, por exemplo, consumindo uma bolacha. A bolacha daquela criança com restrição vai ser basicamente igual. O mesmo formato, né? Vai ser o mais parecido possível. Só que ela não vai ter na composição alguns ingredientes. Nutriente que ela não pode consumir. Isso, então, assim, é difícil ter esse querer ver o outro diferente, né? Vai ser o mais parecido possível. Mas se acontecer, é conversado com as crianças, de repente oferecido para outra experimentar, né? No caso daquela criança que não tem a restrição, né? Mas para as crianças específicas com restrições, intolerâncias alimentares, aí ela é preparada, né? Ela sabe que ela não pode consumir outro tipo de alimento. Bom, dentro da nossa profissão, inclusive, trabalhei um bom tempo aqui na região, né, com uma TV regional, e justamente quando eu ia fazer esse teste de aceitabilidade, eu tive a oportunidade de, às vezes, com uma equipe de reportagem, ir acompanhar
nas unidades escolares, né, principalmente em Pirassununga. A gente chegou a fazer um bom trabalho nesse quesito, justamente até para fazer essa indagação que o Reinaldo perguntou. Aí, está gostando, né? Num material jornalístico. E a gente percebeu que tem algumas crianças que não quer saber de comer nada que tem na escola, né? Por quê? Porque está acostumado em casa, que é justamente aquilo que a gente estava falando lá no início do programa, a compensação. Os pais trabalham e de repente ele dá tudo que a criança quer. Aquele lanche que a gente viu lá na mídia, aquela bolachinha, o Danone, aquele salgadinho tipo isopor, que não tem gosto de nada, não tem nutriente nenhum. Danone é marca, é iogurte. Desculpa, Reinaldo. Vamos gravar de novo? Vamos gravar de novo. Então, aquele iogurte, enfim, né? Para não falar a marca aí do produto que acabou confluindo tudo, né? E não come de jeito nenhum. E a criança às vezes passa um período integral na escola. Eu creio que dentro desse universo de quase 6 mil crianças, deve ter algumas crianças que não comem nada de que o cardápio oferece. Dá para trabalhar isso? Dá. Por exemplo, os projetos de educação nutricional são muito importantes, né, nesse sentido. A gente procura trabalhar os pais também, saber como é a alimentação dentro de casa, o porquê que aquela criança não está querendo consumir a alimentação da escola, né? Entender quais são os fatores que estão levando a criança a não consumir e trabalhar em cima disso. Então a família também é trabalhada. Se tiver que tem orientação nutricional para os pais também em relação à alimentação da criança. Então a gente tenta trabalhar sempre em conjunto, né, para ter esse consumo adequado de alimentos dentro da escolar. E a relação da nutricionista, do nutricionista com a cantina da escola? Porque a cantina é uma parte particular, não pertence à escola, não pertence ao Estado. Foi um espaço cedido mediante licitação, não sei como é que funciona isso, tá? Como é que funciona isso? Vocês têm também ingerência nos produtos da cantina? Porque o que a gente percebe aí é que a merenda está dentro dos padrões, devido a nutricionista, mas às vezes a cantina tá cheia de porcariada lá. Como é que funciona essa relação? Tem briga, não tem briga? Briga exatamente não. Gerência também a gente não tem. O que a gente procura fazer, junto com o Conselho de Alimentação Escolar, né, que é uma entidade aí que ajuda na fiscalização da merenda, é passar a orientação, né? Hoje não são todas as unidades que têm a cantina escolar, né? Então, assim, a gente já está ganhando muito aí. Algumas já nem não tem mais, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar em cima disso, né, orientar para o tipo de alimentação que vai ser oferecida ali, né. Nas escolas estaduais, por exemplo, existe lei estadual que proíbe a venda de alguns alimentos, refrigerantes, doces, né. A nível municipal, a gente ainda não tem. Então, é uma coisa que o Conselho de Alimentação Escolar, né, já vem trabalhando há algum tempo, né. E a gente tem alguns retornos, mas ainda a gente precisa trabalhar um pouco mais em cima disso. Porque, às vezes, todo um trabalho que é feito pela nutricionista da prefeitura, né, do estado, acaba sendo desfeito pela cantina, né? Isso. Você faz aqui, o outro desfaz ali do lado. E em muitos casos a gente, né, como está ali presente, fazendo a fiscalização, acompanhando a merenda, né, na unidade escolar, tem criança que às vezes vai consumir a merenda, já chega de casa com salgadinho na mão e já está com o dinheiro no bolso para comprar o chocolate na cantina. Isso acontece comigo, porque as crianças, logicamente, elas memorizam o dia da alimentação. Hoje é segunda-feira, vai ser isso. Amanhã vai ser terça, isso. Eu não gosto de terça-feira. Eu vou dar um dinheiro que eu vou comprar um salgadinho na cantina. Isso é muito comum acontecer, tanto comigo como com pessoas que eu conheço. E, aliás, eu até já presenciei isso na porta da escola. Mãe, dá dinheiro para mim hoje, que a merenda hoje vai ser isso. Não gosto disso, não vou com a cara disso. A mãe dá um dinheirinho para criança ir na cantina. Atrapalha pra caramba isso também, né? Atrapalha um pouquinho, sim. Porque assim, a maioria dos alimentos em qualidade nutricional não vai ter ali. É mais o açúcar mesmo, o doce. Ou o salgado, Ou né? o salgadinho, no caso. É verdade. Essa pergunta entra naquela que a gente estava comentando. Lembra que eu falei para você que quarta-feira é dia do avô? O avô em questão é o Reinaldo Rocha, né? Que ele vai visitar os netos
Ele leva tudo que é essa porcariada, o iogurte que ele falou, o chocolate, a bolachinha que não tem nenhum valor nutricional. Esse salgadinho que parece um isopor, ele leva de montão, porque os netos... chamo de isopor com sabor. Porque os netos gostam, né? E o outro chama Nissin que nojo. Eu tinha um professor na faculdade que chamava de isoporzitos. Isoporzitos, exatamente. E você tem todo aquele trabalho nutricional, elabora um cardápio e fala, aí vai fazer essa educação alimentar na escola, explicar para as crianças que isso pode, isso não pode, isso não faz bem. Mas como não faz bem? O meu avô leva todo dia para mim. Quer dizer, prejudica um pouco o trabalho de vocês ou não? Prejudica um pouquinho, sim, né? Porque assim... Tá vendo, Rei? A família para a criança é referência, né? Então, se ela pode dentro de casa, ela pode em qualquer lugar. Aquilo é bom para ela. Mas olha só a resposta do avô. Por que você faz isso, vovô? Bom, atire a primeira pedra. Pro meu neto eu nunca fiz isso. Atire, mas seu neto já está a caminho. Diga lá. Você é mãe já? Não. Mas vai estar a caminho também. Atire a primeira pedra, um avô que nunca fez isso, né? Então, a nossa satisfação é ver a carinha de contentamento deles. E confesso que no momento não nos passa nada de nutrição nesse momento, de gordura localizada, de obesidade. A gente Você quer ver o netinho feliz? Feliz, é verdade. Infelizmente é assim que acontece e acredito que aconteça com os pais, com os tios também, né, com alguém que ofereça esse tipo de produto. Com boa parte da família. Da família, o que a gente sem tem que sombra de pensar dúvida. é na frequência que é oferecida esses tipos de alimentos. Não é proibido isso? Não, proibido não. É lógico que a criança gosta daquilo, a gente não vai proibir a criança de comer. Mas aí a frequência é muito importante. A gente não pode estar dando a todo momento, né? É essa orientação que você falou que passa para os pais também? Olha, gente, até pode dar um iogurte, um chocolatinho, mas procure, né, um espaçamento. Aí, exato. Existe alguma recomendação? Por exemplo, um chocolate de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pode até ser diário, desde que um pedacinho só? O ideal seria avaliar a qualidade alimentar, né? Por exemplo, o que essa criança tem o hábito de consumir durante todo o dia, durante toda a semana. Em cima dessa avaliação, poder dar um posicionamento desse. Pode ser uma vez por semana, pode até ser mais, 2 vezes por semana, de acordo com o valor nutricional da alimentação diária. E já que nós estamos falando em chocolate, me mata uma curiosidade que eu vi. Me falaram, ouvi na internet, não me lembro bem. Chocolate branco é chocolate ou é manteiga de cacau com açúcar? Porque dizem que chocolate branco não existe. O chocolate branco, a maior parte dele é gordura. É mais a manteiga mesmo do cacau, né? Então, assim, em relação... Se tiver que escolher entre um chocolate ao leite normal e um chocolate branco, eu escolho o chocolate ao leite. Ele é mais gorduroso, né? E em relação à escolha melhor de chocolate, então seria o chocolate amargo. Quanto mais amargo for esse chocolate, melhor ele é. Ele vai ter até... Alguns nutrientes benéficos. Nutrientes benéficos, vamos dizer assim, né? O cacau em si, ele tem uma funcionalidade, né? E então, quanto mais amargo for esse chocolate, ele vai trazer um certo benefício pro organismo, sim. Agora, quanto mais doce, mais gorduroso for, aí pior é, né? Bom, gente, infelizmente você vê que 1 hora passa muito rápido, né? Sim. Já terminou o nosso programa, Abordagem Regional. Lembrando que estamos aí iniciando vários projetos, inclusive uma programação diferenciada dentro da grade aqui da Rádio Comunidade FM, que você acompanha pelo dial do seu rádio, 105,9, ou pela internet, www.radiocomunidade105.com.br. E eu quero aqui agradecer em nome de toda a diretoria da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, que é a mantenedora da Rádio Comunidade, a sua pronta resposta ao nosso convite, fazendo parte desse projeto de saúde alimentar. Tem um nome específico, Vanessa, dentro da escola? Alimentação saudável, projeto alimentar bem, existe alguma nomenclatura ou não? Né? Educação alimentar e nutricional, porque o próprio oferecimento de um cardápio adequado, ele também faz parte da educação, né? Então, assim, são projetos de educação e alimentação nutricional. Só para finalizar, antes de você dizer tchau, qual que é a diferença entre dieta e reeducação alimentar? Precisa fazer uma dieta para emagrecer. Não, você precisa se reeducar para a manutenção do seu peso ideal.
existe uma diferenciação? É importante a dieta ou a reeducação? O que é mais importante na visão de uma nutricionista? A dieta, vamos dizer assim, o próprio nome é alimentação em si, né? Mas a gente coloca esse termo para falar de uma dieta, de uma alimentação para perda de peso. A maioria das pessoas tem isso na cabeça, né? Que dieta para perder peso. Então, assim, a reeducação alimentar é o foco, tem que ser o foco a ser trabalhado, né? Não adianta eu, por exemplo, pegar um cardápio ali bem restrito em calorias para eu perder peso, né? Eu vou fazer a dieta da moda, por exemplo. Tem muitas dietas da moda, porque eu quero perder peso rápido. Só que se eu não tiver essa reeducação alimentar, é que eu aprender a consumir os alimentos da maneira, na quantidade que eu devo consumir, a qualidade, né, dos alimentos. Se eu fizer só essa dieta e não ter essa reeducação, eu não vou aprender a comer. Então, assim, de repente eu perco um pouco de peso agora, mas depois eu vou voltar a ganhar tudo de novo, e às vezes até um pouco mais, né? Então, a reeducação alimentar é você aprender realmente a consumir os alimentos da maneira como deve ser, que é o mais importante aí. A partir do momento que você reeduca, você leva isso para o resto da sua vida, né? Então, a reeducação alimentar aí é importantíssima. O Reinaldo que gosta muito, eu faço sempre a dieta da lua, Reinaldo. Já ouviu falar, não? Eu tenho até medo de perguntar, Paulinho, mas vamos lá. Como é que é feito isso? Eu como de tudo, menos a lua. Tá Vamos deixar pra lá, vamos terminar o programa. Menos... Eu tenho dieta da teia também, né? Teia de aranha? Na teia, eu como tudo que me der na teia. Tá. E assim vai, né? Eu tô só fazendo essa brincadeira, Vanessa, porque dieta tem muito isso, porque tem um tempo para começar. Vou fazer essa semana eu vou fazer essa dieta. A dieta verde. Só vou comer verde durante uma semana inteira. Mas em compensação, na outra semana ele come tudo que não comeu nessa e acaba não sendo tão benéfico ou atingindo o resultado ideal. Isso. E a gente às vezes acaba levando na brincadeira mesmo, pode né? levar até algum outro problema mais sério, né? Uma dieta muito restritiva, por exemplo, vai faltar nutrientes que são importantes para o organismo. Que ao invés, o cara pode até emagrecer, mas pode prejudicar a saúde. Exato. Então, eu acho que a reeducação alimentar é tão importante. Eu acho que esse tipo de bullying para nós aqui nesse horário é cruel, cara. Você está fazendo bullying. Às segundas-feiras nós tínhamos o subprefeito, o secretário falando de problema político. Agora você vai trazer uma nutricionista para falar de comida no horário que a gente está com fome. Isso é bullying, cara. Eu vou reclamar com a diretoria da rádio. Por isso que é importante a reeducação alimentar. E dentro desse horário. Porque a gente... É o melhor horário para falar sobre alimentação não e nutrição. É melhor horário. Porque o que acontece, outro dia eu vi uma dona de casa falando, olha, você nunca vá no mercado quando você com fome, porque você acaba fazendo... comprando bem mais. Exatamente. Agora, você falar de reeducação alimentar bem na hora da comida, você vai memorizar melhor, entendeu? Pra mim que estou sem almoçar, eu tô com mais fome ainda. Falou de chocolate, falou de merenda, falou de legumes, verdura, isso é cruel, né, cara? Aí você vai chegar em casa, vai comer um arroz com feijão e Sim. um chuchu refogado, né? Brócolis. O que mais que seria bom agora, assim, pra compor a minha refeição? Um bife. O que você chama esse negócio de bife mão que eles falam? É o tamanho da mão? A porção de carne é aproximadamente um bife do tamanho da palma da mão. Da palma da mão. Você tira os dedos fora, é só esse pedacinho que eu vou comer de bife? Isso. Eu tenho que achar alguém que tem uma mão maior que a minha. Uma espessura assim, ó. A espessura normal, né? Isso, normal. Tá vendo, Reinaldo? Vanessa, mais uma vez, obrigado por, como eu disse, ter atendido o nosso convite e espero contar com você mais vezes para esse projeto da educação alimentar, um projeto que vai ser implantado ao longo deste e com certeza o ano que vem. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando de um tema tão importante, né, que é a alimentação. E gostoso. E gostoso. Importante e gostoso. E gostoso, sem sombra de dúvidas. Vanessa, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Reinaldo Rocha. Segunda, sexta, 6:30 da manhã, tem o Jornal da Manhã. Boa tarde, bom almoço para todos nós.